Vamos com a continuação do vídeo anterior, né? Porque ainda não acabou a nossa explicação. E a gente, lembrando que a gente está falando sobre o livro Teoria Quântica de John Polkinghorne. E continuando a falar sobre as observáveis, tá? Bom, a ideia geral de um operador é de que ele é algo que transforma um estado em outro. Um exemplo simples é dado por operadores de rotação. No espaço comum tridimensional, uma rotação de 90 graus na vertical, no sentido de uma chave de fenda pela direita, transforma um vetor. Pense nele como se fosse uma seta, apontando para o leste em um vetor seta que aponta para o norte. Uma importante propriedade dos operadores é que geralmente não comutam entre si, ou seja, a ordem em que atuam é significativa. Considere dois operadores R1, uma rotação de 90 graus na vertical, R2, uma rotação de 90 graus, novamente pela direita, sobre um eixo horizontal que aponta para o norte. Aplique-os na ordem R1, seguido de R2 em uma seta apontando para o leste. R1 transforma isso em uma seta apontando para o norte, que não é alterada por R2. Representamos as duas operações realizadas nessa ordem como o produto R2 vezes R1, uma vez que os operadores, como hebraico e aramaico, são sempre lidos da direita para a esquerda. Ou R2.R1, tá? Melhor. A aplicação dos operadores na ordem contrária primeiro altera a seta voltada para o leste para uma seta que aponta para baixo, efeito de R2, que então fica inalterada, efeito de R1. Como R2.R1 acaba ficando com uma seta voltada para o norte e R1.R2 fica com uma seta apontando para baixo, esses dois produtos são bastante distintos entre si. A ordem importa. As rotações não comutam. Os matemáticos reconhecerão que as matrizes também podem ser consideradas operadores e a não comutabilidade das matrizes de Heisenberg, que Heisenberg usou, é outro exemplo específico dessa propriedade geral dos operadores. Tudo isso parece um tanto abstrato, mas a não comutabilidade se apresenta como a contraparte matemática de uma importante propriedade física. Para ver como isso acontece, é preciso, em primeiro lugar, estabelecer como o formalismo dos operadores para observáveis está relacionado aos resultados reais de experimentos. Os operadores são entidades matemáticas bastante sofisticadas, porém as mensurações são sempre expressas como números não sofisticados, como, por exemplo, 2,7 unidades de qualquer coisa que possa ser. Se a teoria abstrata pretende mostrar o sentido das observações físicas, deve haver uma maneira de associar números, os resultados de observações, com operadores, o formalismo matemático. Felizmente, a matemática é capaz de enfrentar esse desafio. As principais ideias são autovetores e autovalores. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Deixo para vocês mais uma figura e vou dar mais uma lida numa outra parte, num outro vídeo, tá? Até a próxima. Um beijinho. Tchau, tchau.